Queridos, eu já falei para vocês que eu conto com a ajuda de amigos, né? Os amigos estão me ajudando a beça a procurar coisa, porque eu não dou conta do recado. Chega uma hora que eu falo, não! Aí essa grande amiga minha, Tami Mahashini, ela falou, Gina, como é que é essa coisa? Explica para mim, fala disso daí no programa. Então, eu vou lançar o vídeo, ela está muito preocupada, como vocês sabem, na União Europeia. A União Europeia fez uma lista de 15 países que podem entrar na União, em países da União Europeia, e excluiu Estados Unidos, Rússia e Brasil. Portanto, os brasileiros podem entrar aqui só em casos muito específicos, tem uma série de condições para poder ficar aqui. Então, o Brasil está excluído, né? Por enquanto, esqueça a tua viagem à Europa, um verão gostoso aqui, estava pensando em ir para a Ilha da Sardenha. Por quê? Por quê? Por quê? Porque perdeu o controle da epidemia, né, Fábio? Se a coisa tivesse sido controlada, melhor controlada, então negou, agora assume as consequências, né? Bom, aí ela me mandou um material, assim, eu falei, olha, Gina, analisa isso daí, a Tami Martini pediu para mim, dá uma analisada, por favor, é um vídeo, vocês podem soltar? This is a country that we have lots of gastronomy, we have lots of natural resources, we have very clean and warm waters on the beaches, very white sandy beaches, we have many coves, many falls, river falls. Well, you have winery. Just come to Brazil. It would be a very great surprise. It's a country that is very similar to Australia, and we are going to get together. Okay? Nossa, See you vou traduzir para você. As possible here in Brazil. Eu vou traduzir para vocês, tá? O inglês macarrônico dele diz o seguinte: olha, o Brasil é um país lindo, esse país tem praias, tem praia? Muito parecido com a Austrália, né? Muito bem. A Tami também estava na dúvida de uma coisa. É praia ou é outra coisa? Prostitutas. Não, é praia. É praia. O inglês é ruim. É porque as palavras são próximas, entendeu? É como se em português fosse plutas e putas. A diferença é uma única letra, é um único fonema no meio dessa palavra, assim. Mas ele falou de praias, vai. Não seja mal, vamos dar o direito a ele de ter errado de boa fé. Né? Pois é, mas bombou nas redes sociais, né? Pipocou mesmo, tudo quanto é lado, tudo quanto é comentário. Aí eu fui procurar notícias a respeito desse cara, né? Desse Gilberto Machado Neto, que é o presidente da Embratur. As únicas que eu achei se referem realmente àquela da semana passada, que ele se envolveu numa polêmica, dizendo que não tem nada contra quem usa o seu orifício rugoso e infralombar para fazer sexo. Foi a única coisa que eu achei a respeito dele. Então, não dá. Mas, em compensação, Brasil Turismo. Já que ele está falando da Austrália, vamos lá ver o que a Austrália fala da gente, né? Isso, vamos lá. Olha lá, ó. O Brasil precisa coordenar, de um trabalho coordenado contra o vírus, diz a Organização Mundial da Saúde, ou seja, a Austrália, zac no Brasil. Fala, olha, ou vocês se coordenam ou não temos nada a ver com, sabe? Zac e fuck. No Brasil. Então, essa é a notícia do Brasil, notícia de hoje, na Austrália, né? Nada de turismo, sim, coronavírus, porque eu acho que o Brasil, nesse momento, não é uma atração turística para o mundo inteiro, né? O que eu achei engraçado nas impropriedades que disse aí o presidente da Embratur, a maior delas foi que o Brasil é muito parecido com a Austrália. A Austrália é puro deserto e praias, né? Aqui o Brasil tem a maior floresta tropical do mundo, tem a savana, que é o cerrado, essa coisa. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Uma é um continente todo, o outro é um país que nada tem de insular ou coisa parecida. Mas, enfim, para ganhar cliente, agora fica aqui pensando, o que faria um sujeito sair da Austrália, que tem tudo que tem no Brasil, e muito melhor, inclusive, em matéria de infraestrutura turística, respeito ao humano, violência, essa coisa toda, e vir para aqui, para conhecer praias que são mais ou menos a mesma coisa. Olha, nós nem temos a grande barreira de corais, hein? Falta isso aqui no Brasil. Vamos, Bolsonaro, manda construir uma. Falou que ia transformar o nosso Abrolhos no parque lá, no Parque Marinho de... Abrolhos não, é a Baía de Angra.
num parque náutico, um parque aquático como Cancún, essa coisa toda, beleza, aproveita e faz uma barreira de corais aí pra gente se divertir lá mergulhando, tirando foto de peixinho, né, Gina? Exatamente, viu? Exatamente. Pergunta para você. Você continua na sua missão terrível de tentar encontrar uma notícia boa sobre o Bolsonaro na imprensa mundial? Continuo. Então, da Austrália, eu fui para Nova Zelândia, mas eu achei na Nova Zelândia um jornal um pouco raro. Olha. Raro, muito raro mesmo. Muito raro. É um jornal chinês na Nova Zelândia. E que fala dessa proibição também do Brasil, né? Também ao Brasil por causa da epidemia. Né? À medida que a epidemia global continua a se espalhar, muitos... Hello, Alô? Alô? Não, pode alô? falar, aqui cortou a sua última palavra. À medida que a epidemia global continua a se espalhar, muitos países, entre aspas, desbloqueiam ainda mais o confinamento para incentivar a economia. Mas, em compensação, as consequências são essas, é o que diz a matéria, né? As consequências é o descontrole da pandemia, né? Então, esse daí da Nova Zelândia. A próxima, já que a gente... Chinese Herald. O jornal da Nova Zelândia. Esse daí não é China, não. Esse é Taiwan, ok? Taiwan. Esse UDN é Taiwan. Então, o que diz o título? Vamos ver aqui. Está abrindo. Fronteira da União Europeia desbloqueia para alguns países, mas o Brasil está severamente fora, né, da lista. Eles usam a palavra severamente, segundo o tradutor, né? Então, quer dizer, Taiwan também não deu certo, gente. Agora, são só 15 países, 14, se eu não me engano, né? 14, mas a China está assim, ou seja, o que acontece? Se a China abrir as fronteiras para os europeus, aí eles consideram em abrir a fronteira para os chineses. Então, está assim uma moeda de troca. Mas são 14 países, entre eles está o Uruguai, Tunísia, Marrocos, não sei se a Argélia também. Na América do Sul, só o Uruguai. E aí, o que acontece é o seguinte, quer dizer, sobram no mundo aí uns 190 países, né, que poderiam estar encabeçando essas manchetes. Mas elas estão focadas no Brasil, por quê? Por causa do nosso mau comportamento, evidente. O Brasil virou paradigma de mau comportamento em relação ao combate ao coronavírus, né, Gina? Infelizmente. Tem 190 países para citar, pega lá a letra B, Brasil, na cabeça, né? Uma vergonha, né? Obra do governo Bolsonaro para você, que financia essa patifaria toda. Vamos lá, Gina, tem mais? Vamos lá, a próxima eu escolhi a Rússia, porque a Rússia também foi banida, né? A entrada, né, de russos também na União Europeia. Então, o título diz isso: a União Europeia permitirá que cidadãos de 15 países entrem a partir de 1º de julho, e é uma matéria sobre turismo, né? E que fala basicamente isso. A versão final da lista foi acordada pelos países da União Europeia na sexta-feira passada. Eles falam que contém 15. E são a Argélia, Austrália, Canadá, Geórgia, Japão, Montenegro, Marrocos, Nova Zelândia, Ruanda, Sérvia, Coreia do Sul, Tailândia, Tunísia, Uruguai e também a China, desde que a China abra suas fronteiras aos países europeus. Então, estamos também na Rússia. Estamos ali no pacote, né? Então, por favor, Fê, a próxima. Olha, a próxima eu fui para a Alemanha. Vocês sabem que eu adoro a Alemanha, assim como o jornalismo deles, a cultura alemã, eu gosto bastante mesmo. Aliás, comentários sobre o Decotelli, praticamente eles não chegaram nesse nível, né? Não entenderam ainda, não conseguiram entender ainda. Não conseguiram entender, não dedicaram nenhuma linhazinha para o Decotelli. Mas esta daí, ela é uma matéria da ARD. ARD é uma rede de TV e mídia em geral da Alemanha. O equilíbrio do terror de Bolsonaro, isso diz a matéria. E aí fala realmente do Jair Bolsonaro, governa por 1 ano e meio, um tempo de escândalos e fracassos. O Brasil atualmente é um dos pontos mais quentes do coronavírus no mundo. O judiciário se concentra nos filhos de Bolsonaro,
Sua política ambiental também o isola internacionalmente. Bom, tá claro, né? Tá claríssimo. Tá claro, né? Agora, a outra também é a da Alemanha. Isso. Essa fala da violência policial. Polícia brasileira rastreia sangue através de favelas. Em nenhum outro país do mundo, mais pessoas são mortas pelas forças de segurança do que no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro diz: apenas um bandido morto é um bom bandido. Né? Bandido bom é bandido morto, é. Exato. Mas as pessoas inocentes são repetidamente pegas pelo fogo cruzado durante os ataques. Quer dizer, essa também é uma imagem do Brasil no exterior, né? Lamentavelmente. O país que extermina seus pobres e pretos. É um absurdo isso, mas é verdade, é verdade. A criminalização da pobreza, né? É, exatamente.